Ok. Onde nós paramos, então? Nós encontramos a tensão VR, certo? Vamos encontrar agora a tensão VC, a tensão que aparece sobre o capacitor, sobre a reatância, né? Então, VC é XCI. Quem é o XC? XC é menos 4. Qual é o ângulo? Menos 90 graus vezes I. Quem é o I? E nós já temos, ó. O I é 20. É menos 4 por uma convenção também, tá? Porque lá no diagrama das impedâncias ela é escrita abaixo do eixo horizontal, do eixo X. 20, qual é o ângulo? 53, 13 graus, igual. 80 menos 80. Qual é o ângulo? Menos, né? Menos 36, 87 graus. O que? Volt. Né? Certo? Ok, então, veja, nós temos então a tensão VR, né? Que é a tensão que se manifesta sobre o resistor. A tensão XC, que é a tensão que se manifesta sobre o capacitor, certo? Se você fizer a soma algébrica aqui, ó, 60 mais 80 dá 140, menos 80 negativo, né? Você não encontra o valor da fonte, a tensão que a fonte fornece, né? A tensão que a fonte fornece é quanto? Você tem lá já esse valor, ó. A fonte fornece 100 volts, ó, e o ângulo é 0 graus. 0 graus. Tá? O ângulo é 0 graus. Então vamos resolver. Se você tem a tensão que está sobre o resistor, certo? E eu chamo ela de VR. E o seu valor é 60. 60. A tensão XC, a tensão XC é 80 menos 80, né? Menos 80. Para baixo, né? Essa é a tensão que está sobre a reatância. É a tensão VC. Seu valor, menos 80. Aqui é volt. Aqui é volt. Certo? Vou dar uma reguinha aqui, só para dar uma melhorada aqui na escrita. Ó. A nossa tensão VC, V total aparece aqui, ó. V total, ó. V total. E é quanto? É 100, 0 graus. Mas 0 grau na referência que foi dado. Então vamos ver. Como que eu encontro agora essa tensão da fonte aqui, ó? Então, V total é um triângulo retângulo, raiz quadrada de VR ao quadrado mais VC ao quadrado. Eu abri um AutoCAD aqui sem querer. Deixa eu fechar. Está fechado. Né?
igual raiz quadrada, VR quanto? 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Até posso colocar esse menos aqui, ó, que não vai mudar nada, né? Certo? VT, resolvendo isso aqui dá 100. 36, 3.600, né? 6 vezes 6, 36, né? Certo? Ó. 60 ao quadrado, 80 ao quadrado. Dá 10.000, raiz 100. Raiz quadrada, 100 volt. Ah, mas e o ângulo, professor? Já vamos falar do ângulo, certo? Já vamos falar do ângulo. Como que é mais fácil interpretar esse ângulo aqui, ó? Olha só. Isso aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo, certo? Esse ângulo φ. Ângulo φ. Quem é esse ângulo φ? Vamos encontrar esse ângulo φ. Vamos levar isso aqui para lá. Vamos encontrar esse ângulo φ. Tá? Então, olha só. Usando a tangente, ó, tangente do ângulo φ é menos 80 sobre 60, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Ângulo φ. Então, ângulo φ é igual a tangente inversa de menos 80 sobre 60. Ângulo φ, vamos lá. 8 sobre 6, 80 sobre 60, né? Dividido tangente inversa. Olha lá. Menos 53,13 graus. Esse é o nosso ângulo φ. E era o esperado, ó. 53,13 graus. Veja, a tensão que está sobre o resistor, deixa eu frisar aqui, ó. A tensão que se manifesta sobre o resistor, a tensão VR, ó, tensão VR, ela está defasada a 53 graus, 53,13 graus, né? Na frente da tensão total. A tensão que está sobre o resistor, certo? Tensão que está sobre o resistor. Então, a corrente que está aparecendo sobre o resistor está em fase com a tensão que aparece sobre o resistor. Ó, a corrente I está aqui, ó. Ela surge junto aqui, ó. Ó, essa aqui é a minha IR. A IR está em fase com VR, certo? E a VC está 90 graus defasada. E 53,13 graus é a defasagem. Certo? Olha lá, ó. A tensão VR, 53,13 graus positiva na frente da VT, certo? Na frente da VT. A tensão VC, menos 36,87. Menos 36,87. E seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho que ter 36,87. 36,87. Certo?
mais 53,13 dá 90. Mais 90, 180. Fechou o triângulo retângulo. Tem que ter 180 graus aqui dentro. Tá? Esse é o raciocínio. Tudo bem? Então, o que nós dissemos? Só reforçando, o que nós dissemos? Já encontramos VT, encontramos Z, né? Encontramos VC, encontramos VR, a tangente, o ângulo φ, né? As impedâncias, já fizemos lá em cima. Né? Um detalhe importante, ó. Olha só o ângulo entre Z e R. Ó. É o mesmo ângulo. É o mesmo ângulo. 53,13. Menos, né? Menos. O ângulo da impedância Z. Tá? O meu 0 graus, a minha referência é o VT, ó. Eu digo que o VT é 0 grau. Né? O VT é 0 grau. A tensão que aparece sobre a resistência está em fase com a corrente que atravessa a resistência. Ó, elas estão no mesmo ângulo. Ó, este fasor vermelho está no mesmo ângulo, eles são paralelos, eles têm o mesmo ângulo que esse fasor preto aqui, ó. Corrente, a tensão VR, ó, tensão VR, certo? Tensão VR, né? Ali, ó, VR, está em fase com a corrente IR, certo? Por quê? Porque é um resistor, certo? Porém, você tem que perceber o seguinte, ó. A tensão, como a corrente é quem defasou, a corrente é quem mudou o seu ângulo, a sua fase, né? Não confundam, fase é o ângulo de um fasor. Isso é a fase, ele tem aquela fase. Não é a fase lá da rede trifásica. Eu estou falando agora da fase, ângulo de fase. Tá? Então, a fase da corrente IR é a mesma fase da tensão VR. Tá? E não é a mesma fase da tensão total VT que a fonte fornece. Não é a mesma fase. A matemática mostrou para nós que não é. E não pode ser. A tensão que é manifestada sobre o resistor, ela está em fase com a corrente que atravessa o resistor. A tensão que aparece sobre o indutor, ela está defasada a quanto? 90 graus, né? 90 graus para trás da tensão que atravessa o indutor. Desculpa. Da corrente que atravessa o indutor. A tensão que está manifestada... Capacitor, perdão. A corrente que está atravessando o capacitor, ela está adiantada 90 graus da tensão que aparece sobre o capacitor. Olha só. Vamos fazer uma salada maior ainda aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui é a tensão VC, a tensão que aparece em cima do capacitor. E qual é a corrente que atravessa o capacitor? Pessoal, qual é a corrente que atravessa o capacitor? Vou apagar aqui.
Qual é a corrente que atravessa o capacitor, pessoal? Pessoal, não é a mesma corrente que atravessa o resistor? É a mesma IC, ó. Por quê? Porque eles estão numa série. Eles estão numa série. É um circuito série. É um circuito série. Certo? Então, olha só. A corrente que atravessou o capacitor é a mesma que atravessou o resistor. Ela está em fase com essa tensão aqui, ó. Certo? Portanto, ela tem que estar 90 graus da tensão que aparece sobre o capacitor. E aqui está ela, 90 graus. Ó. 90 graus é o nosso ângulo. Olha ali, ó. 90 graus. Certo? Ok? Se nós olharmos lá, ó, olha ali, ó, como é que o Gussov colocou? A tensão VR, RI, né? RI, e a tensão VC é XCI, certo? E a tensão total está aqui, ó. Esse aqui é o nosso ângulo φ. Nosso ângulo φ. Você não pode se esquecer do seguinte, ó. Você não pode esquecer do seguinte, ó. Deixa eu colocar a caneta aqui, ó. Você não pode esquecer do seguinte, ó. Isso aqui é um eixo de referência. É um eixo de referência. Você precisa ter uma referência. É 0 graus. É 0 graus em relação a quê? Em relação à referência. Tá? Isso aqui é uma referência. Certo? Isso aqui é 90 graus. Isso aqui é 90 graus. Isso aqui é φ. Isso aqui lá nós achamos. Isso aqui lá é 53. Aí que perdi a caneta. Cinquenta e três, 13. Isso aqui é 36,87. Isso aqui é 90. Somando tudo isso aqui dá 180, correto? Né? Esse cara aqui era 60, esse cara aqui é 80. Isso aqui vai dar um total de 100. Eu disse que este cara aqui era a nossa referência. Tudo bem, a nossa referência. Certo? Aqui eu tenho 53,13. A tensão que está sobre o resistor está em fase com a corrente que atravessa o resistor. Mas é a mesma corrente que atravessou o capacitor. Só que a tensão que aparece sobre o capacitor está 90 graus atrasada, a tensão está atrasada, a corrente está adiantada, né? Em relação à sua corrente, ó. Ó, essa aqui é a IR, né? Ó, IR. Mas é a mesma IC, porque estão em série. Só que IR está em cima do fasor de tensão do resistor. Mas está a 90 graus defasado, né? Para trás, em atraso, tensão em atraso, corrente em adianto. Ó, da tensão que aparece sobre o capacitor. Certo? Ok? Certo. Nós vamos gravar melhor isso, nós vamos exercitar bastante isso agora, depois que nós entendemos o conceito, né? Vocês notaram que na medida em que eu avancei com vocês do capacitor, do indutor para cá, no indutor eu fui mais, vamos dizer assim, eu trabalhei com os conceitos mais... Eu não puxei tanto a questão dos números complexos, dos números imaginários, do eixo J, do eixo dos reais e tal. Aqui no capacitor já puxei um pouquinho mais para o lado dos complexos, né? Agora, nós vamos andar cada vez mais trabalhando com complexos, porque é o que nos facilita.
É o que nos facilita. Notem, circuito série. Ângulo φ é o mesmo para os diagramas de tensões e de impedância e de potência, certo? RL série e RC série. Lá no paralelo muda um pouquinho, certo? Mas o conceito é o mesmo. Depois que você entende aqui, você entende lá. E nós precisamos assimilar isso agora para poder entender o paralelo lá depois, porque a instalação do capacitor na cara do motorzinho lá que você vai corrigir o fator de potência é em paralelo, certo? Isso aqui dá para... é um semestre de aula só em cima disso aqui, certo? Nós não podemos ficar muito tempo em cima disso. Isso aqui eu estou revisando alguns conceitos, tá? Para nós poder trabalhar depois lá com o capacitor em paralelo com o motor. Tá, minha gente, eu vou encerrar aqui, certo? Esse terceiro vídeo, aula do dia 14, então. Obrigado, boa semana, certo? Assistam o vídeo, valeu!